Beleza. Pronto. O preto, ela já tá aberta, tá? Tá. Eu acho que já tem gente bastante aqui pra gente começar a falar. Já tá todo mundo gravando, Mac, Prey, tudo certo? Alô? Sim. Beleza. Sim, Ah, tá todo mundo vendo minha tela, né? Uhum. tá safe, mano. Pode começar. Boa Beleza. palestra. É, Suave. O workshop hoje, ele vai ser sobre exploração no kernel Linux, mas sobre uma estrutura específica, uma técnica específica que depende dessa estrutura chamada LDT Struct. Só que antes de eu entrar, eu queria primeiro falar um pouco sobre mim. Uh, Para quem não me conhece, eu sou analista de segurança da informação na Stone Pagamentos. Eu sou estagiário de pesquisa na Universidade de Northwestern, em Chicago, Illinois. Eu sou membro da Boitatech, voluntário. Eu jogo CTFs com o time Crusaders of Rust, com o Epicly Team, que são dois times grandes, sendo o Crusaders of Rust um time internacional e a ELT um time brasileiro. E eu estudo ciência da computação no IFB. Esse aqui é o link do meu blog, onde eu posto write-up de CTF e algumas técnicas que eu aprendo e coisas que eu estudo. Então, antes da gente entrar na palestra de fato, ia ser interessante que todo mundo tivesse as ferramentas que a gente vai usar, caso o pessoal queira acompanhar junto. Ah, a maioria de vocês já usa o QEMU e o GDB, ou pelo menos um dos dois? Ou, sei lá, já sabem o que cada um deles faz? Para quem não sabe, o QEMU ele é um VMM, ele gerencia máquinas virtuais e se você tiver no Arch ou qualquer distro que tenha o Pacman, você consegue instalar ele pelo Pacman, mas no Ubuntu você consegue instalar ele pelo apt também e eu acho que ele está disponível para o Windows também. Então é interessante que vocês tenham o QEMU se vocês quiserem acompanhar e o GDB que é enfim, o debugger mais padrão do universo. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte para servir esses arquivos. Primeiro vamos focar nas. Não, deixa eu tentar subir esses arquivos direito. Foi engraçado que eu traqueei como large file. Uh, busy image. Rich image. Eu preciso fazer alguma coisa quando eu traqueio como LFS antes de dar Edge? Acho que não, né? Deixa eu pegar o link pra vocês.
Essa não é a senha, Bi, porra. É, não subiu ainda. Tava no clipboard, porra. Ele não tá querendo deixar eu subir o rootfs. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que o autor do challenge ele já tinha subido. Calma. Aí eu vou subir sem o rootmg. Ah, peguem esse arquivo aqui e descomprimam. E eu vou mandar só o meu exploit. Tá, perfeito. Porra. Você pode mudar isso. Tá, o exploit está no chat e o link também pro desafio. Ia ser legal que quem quisesse acompanhar baixasse o desafio que eu vou usar para demonstrar a técnica e o meu exploit está no chat de referência. Para você rodar o desafio, você precisa ter o QEMU instalado e eu não sei se isso já estava incluído no desafio. A maioria dos desafios inclui um scriptzinho desse para você executar ele, que vai só rodar ele dentro do QEMU. Então, se você der run, ele vai inicializar uma VM. Tá. E essa VM vai estar rodando uma imagem do kernel vulnerável, que no caso é essa imagem bzimage. E o rootfs.img, ele vai ser o arquivo, vai ser a imagem do sistema de arquivos. Então, se você, por exemplo, se você quer testar o seu exploit e você quer carregar ele dentro da VM e você não quer ter o trabalho de copiar o exploit e colar ele dentro da VM toda vez, usando, sei lá, base 64 ou o que você for fazer, se você quiser ter ele lá direto, o que você pode fazer é montar esse sistema de arquivos com o mount, e aí depois quando você compilar, você só salva o output no seu diretório montado. Então, você escreve seu exploit, salva no diretório montado, e quando você executar a VM, o teu exploit vai estar lá dentro. Então, é isso que a gente vai fazer para debugar durante a palestra toda, durante o workshop inteiro. E aí, quando ele estiver aqui dentro, você pode só executar ele. Beleza. Agora a gente tem que descobrir como isso aqui funciona, né? Tá. Passando rapidamente pelos pré-requisitos, todo mundo tá vendo os slides? Tamo sim, tá certinho. Pra quem não manja do Discord aí, é só clicar 2 vezes no nick do Extend, tá? Ótimo. Um contexto rápido. É interessante que antes de assistir, a maioria seja familiarizado com arquitetura de computadores, assembly, processadores, kernel versus userland, esses assuntos de sistemas operacionais e arquitetura. Mas isso não quer dizer que se você não sabe isso, você está perdendo seu tempo nessa palestra. Porque boa parte do que vai ser explicado aqui vai ser explicado num alto nível, a gente vai tirar dúvidas, e isso é também para servir de estímulo para vocês estudarem as bases e voltarem aqui depois. Então, é interessante que vocês já estejam, até certo ponto, familiarizados com alocação de memória, o que é heap, o que é stack, o que é cache, entender mais ou menos o que são syscalls, o que são páginas. Ô Coutinho, os slides vão ficar disponíveis sim, mano. Eu vou mandar depois um link com todos os arquivos certinhos. E também estruturas de dados, o que são ponteiros, o que são listas linkadas, o que são arrays. E
o que são threads, a diferença de uma thread para um novo processo, a diferença de concorrência para paralelismo, esse tipo de coisa é interessante saber também. E o que é o Linux Scheduler? Isso não são exatamente pré-requisitos, mas são coisas que são interessantes saber. Então, vamos começar com um exemplo para eu poder explicar por que essa estratégia que eu vou usar de exploração ela é necessária, por que ela é útil. E depois de eu explicar o exemplo e explicar em alto nível a técnica, aí depois a gente vai passo a passo debugar o meu exploit que usa essa técnica, vendo como acontece no nível mais baixo, como acontece isso no nível da memória, para ficar um pouco menos no mundo das ideias, sabe? Então, digamos que você tem, por exemplo, um módulo do kernel Linux. Para quem não sabe o que é um módulo do kernel Linux, é um pedaço de código que você carrega em runtime enquanto seu kernel já está sendo executado. Vários drivers funcionam assim, para você não ter que recompilar o seu kernel toda vez que você instala um novo driver. É para isso que servem os módulos. E digamos que você tem um módulo que ele usa uma interface que o Linux disponibiliza chamada IOCTL, que basicamente o que essa interface faz é que ela cria uma forma fácil de você interagir com o seu módulo. Então, por exemplo, aqui eu criei uma interface no meu exploit que basicamente vai interagir com o módulo desafio usando o IOCTL. E basicamente como isso funciona é o seguinte: vários drivers eles funcionam criando um pseudo-arquivo no sistema de arquivos. Então, se você for no /dev do Linux, isso aqui tudo, esses são pseudo-arquivos que são só handles para um driver. E cada um deles funciona da seguinte maneira: quando você abre esse arquivo, ele pode criar alguns callbacks para syscalls que usem um file descriptor. Porque para qualquer syscall que use um file descriptor, como uma syscall open, uma syscall read, uma syscall write, você pode associar o file descriptor ao seu módulo e criar um callback para cada um deles. Então, por exemplo, deixa eu abrir esse módulo do desafio específico no AIDA. Merda do ESC. Tá, tudo bem. Para quem não conhece o AIDA, ele é uma ferramenta de engenharia reversa. Ele não é importante para a gente escrever nosso exploit. É uma ferramenta paga, mas, enfim, qualquer pessoa pode usar craqueado. E eu vou carregar o módulo aqui só para mostrar para vocês como funciona um módulo do Linux que usa... Pronto. Que usa o que a gente chama de file operations. Isso tudo é só contexto para vocês entenderem como a gente vai interagir com o código vulnerável para começo de conversa. A gente tem aqui, todo módulo quando ele é carregado, ele vai trigar a execução da função init dele. Essa função init vai rodar tudo que o módulo diz que ele precisa para ser inicializado. Então, no caso aqui, ele vai criar um device que vai ser usado para interagir com as chamadas das file operations dele. E ele registra aqui uma file operation que chama kernnote IOCTL, que é para você enviar comandos IOCTL para ele. E o IOCTL, ele te permite passar os seguintes argumentos. Deixa eu mostrar na main page do IOCTL. O que você vai... Isso aqui é como se fosse uma forma de você interagir com uma API no kernel. Então imagina que isso aqui é um canal para você enviar requests para o kernel. Para quem está mais acostumado com web, por exemplo, imagina que o kernel tem uma web API que você vai usar o IOCTL para enviar requisições. E basicamente você passa um file descriptor
para na hora que você chamar o IOCTL, o kernel associar essa chamada com o device driver específico que você abriu, e um unsigned long, que é um ponteiro para sua request na userland. Quer dizer, o tipo de request que você quer enviar. E aqui você pode colocar um número X de argumentos que vão ser puxados da stack e depois passados para o kernel, dependendo de como o IOCTL está implementado. No caso, aqui eu vi que esse módulo ele implementava dois comandos. Ele implementava mais de dois comandos, na verdade. Só que só alguns deles são úteis. Um comando para selecionar um objeto, um comando para adicionar um objeto, um comando para deletar, editar e um comando de mostrar. Mas esse comando aqui não está implementado. Então, basicamente a gente tem aqui um CRUD. Ele permite a gente adicionar um objeto, e esse objeto vai ficar na memória do kernel. Ele permite a gente deletar esse objeto, ele permite a gente adicionar um novo objeto, e ele permite a gente selecionar um objeto. O problema com isso é o seguinte. Aqui a gente pode ver que o objeto, bem aqui, eu acho que é melhor usar o código decompilado que eu coloquei nos slides, na verdade, porque esse código que está no IDA vai criar confusão para quem não está acostumado. Deixa eu pegar de volta os slides que eu fechei. Tá todo mundo vendo os slides de novo? Ó, depois que eu analisei ele no IDA, eu escrevi esse pedacinho de código para ficar mais nítido. Basicamente, a requisição que a gente manda, a gente vai enviar no terceiro argumento, se eu não me engano. No terceiro argumento para o IOCTL, a gente vai enviar aqui. Add, delete, edit, aqui. Perfeito. No terceiro argumento, se você enviar um comando do tipo edit, ou seja, se no segundo argumento você enviar o valor que está hardcoded lá para o valor edit, porque ele vai dar um switch nesse valor, ele vai trigar uma escrita num objeto e vai usar esse valor para escrever, como está bem aqui. Isso aqui tem um switch e cada um desses aqui é um case diferente. Tem um case para deletar o objeto, um case para escrever no objeto e um case para selecionar um objeto. Então, por que tem um bug interessante aqui? Na hora que o objeto ele é deletado, dá para ver que a referência no array de objetos ela é removida. Isso para evitar bugs de use after free, certo? Porque, como eu já tinha apresentado na palestra do ano passado, se você não remover essa referência aqui, o objeto vai continuar podendo ser usado pelas outras interfaces. Pela interface que escreve no objeto, por exemplo, isso seria um problema. Só qual que é o problema? Essa remoção não considera a possibilidade desse objeto que você está removendo estar selecionado. E o case que escreve, ele não usa o array de objetos com um index. Ele usa o objeto que tiver selecionado. Então, o que acontece de fato aqui? Se você fizer 3 chamadas, uma chamada para alocar o objeto, uma chamada para selecionar o objeto, então você vai duplicar a referência dele, porque você vai copiar a referência do array objects para o ponteiro selected, para o objeto selected. O que vai acontecer é que quando você deletar, você só vai deletar a referência que está nesse array. Só que você não vai deletar a referência que está selecionada. Então você continua sendo capaz de escrever nesse objeto. Por isso que ainda tem uma vulnerabilidade de use after free. Só que, por que essa vulnerabilidade não é tão poderosa nesse caso aqui? Porque esse objeto ele está confinado no Camalloc 32, então a gente só consegue usar essa vulnerabilidade para dar overlap com outros objetos de até 32 bytes. E também porque a gente não consegue ler o que está no objeto. Então, como que a gente consegue, por exemplo, bypassar o KSLR para começo de conversa? O que eu quero dizer com isso tudo? Para quem não conhece vulnerabilidade de use after free, quando você tem uma implementação de heap,
você vai precisar de um alocador, e esse alocador vai ser responsável por disponibilizar objetos, no caso da userland, quando você faz uma chamada para o malloc, no caso aqui do kernel Linux, quando você faz uma chamada para o kmalloc, você vai ter um objeto sendo alocado e uma referência para esse objeto sendo retornado para o seu ponteiro. O alocador só aloca e retorna um ponteiro para esse objeto. E aí depois você precisa limpar esse objeto com um free. Só que a questão é que quando você dá free no objeto, o seu código não pode mais ter nenhuma referência para esse objeto, porque se ele tentar acessar um objeto que o alocador já considera que não faz mais parte desse programa, o que vai acontecer é que você pode acabar lendo ou escrevendo na memória em um objeto que já foi cacheado, ou seja, ele já está em algum cache. E por que isso é problemático? Porque se ele está em algum cache, pode ser que ele tenha sido usado para... ele pode ter sido realocado para um novo objeto. E aí você, em alguns casos, se o usuário for capaz de escrever nesse objeto, ele vai acabar sendo capaz de escrever num objeto novo, que não era aquele que ele deveria escrever. Digamos que você tinha um objeto de 32 bytes que você tinha acesso de leitura e de escrita. E esse objeto foi cacheado, só que posteriormente você teve uma realocação desse objeto para uma estrutura crítica, uma estrutura que tem ponteiros de dados. Então agora o usuário é capaz de sobrescrever esses ponteiros, que é problemático. Isso é uma vulnerabilidade que chama use after free. E a forma de você evitar ela é você sempre remover essas referências para esses objetos que você já deletou. Beleza. Mas nesse caso, a gente não consegue ler nada que está nesse objeto. Então a gente não conseguiria, por exemplo, sei lá, alocar um novo objeto que tem um ponteiro para a região text, que é a região onde fica o código executável, e simplesmente linkar esse ponteiro para bypassar o KSLR. Para quem não sabe, o KSLR ele é a versão do kernel do ASLR. E para quem não sabe o que é ASLR, é uma mitigação de exploit para tornar a exploração mais difícil, que basicamente vai randomizar onde vão ficar carregado cada segmento do seu programa no código. Então, o seu heap vai ser carregado numa posição aleatória, cada objeto, cada shared object, cada biblioteca vai ficar carregado numa posição aleatória na memória, e para o kernel existe algo parecido, que é o KSLR, é a versão do kernel do ASLR. Então, você precisa, em algum momento, conseguir vazar um ponteiro para você poder calcular essas bases. Como a gente faz isso sem poder ter um vazamento de memória? Aí, uma das soluções possíveis, se o objeto que você está corrompendo for um objeto de 32 bytes, de até 32 bytes, ou seja, um objeto que fica no cache kmalloc32 do kernel Linux, a gente pode usar a estrutura LDT struct, porque essa estrutura ela tem um ponteiro de dados chamado entries. E esse ponteiro ele é bastante interessante porque ele é usado tanto para escrita de dados quanto para leitura de dados. Então, se você conseguir alocar por cima desse ponteiro, você consegue ler e escrever memória à vontade. Só que aí você encontra mais um desafio. Se a gente não licou de forma nenhuma, se a gente não vazou de forma nenhuma a base, o kernel slide, para calcular o KSLR, então a gente não pode colocar um ponteiro arbitrário aqui e tentar ler, porque isso só vai causar um erro na hora que ele tentar ler. Porém, a gente tem que prestar atenção em como esse objeto é alocado, em como esse objeto é usado para leitura, em como esse objeto é usado para escrita. Então, para começo de conversa, esse objeto ele é alocado quando você chama o write_LDT. E cada estrutura LDT vai estar associada a um processo específico. Então, na hora que você chama no seu código o write_LDT, o que vai acontecer é que ele vai associar uma estrutura LDT struct na task struct da task atual. Então, ele vai pegar o current e vai simplesmente salvar o novo LDT no current task. E aqui é o write_LDT onde esse objeto é alocado, chamando o alloc_LDT struct, com a quantidade de entries. Então você consegue controlar o tamanho que você aloca. No meu exploit eu posso mostrar como eu estou fazendo isso, bem aqui.
eu implementei aqui o write LDT e o read LDT. O write LDT vai chamar a syscall modify LDT no modo 1 e vai passar o ponteiro do que eu quero salvar da minha struct, que é usada para o user descriptor, que é usado para alocar o LDT struct, e o tamanho. Isso vai ser usado por essa chamada aqui. Beleza. No caso, esse void pointer aqui é esse ponteiro aqui. Então eu estou chamando a syscall modify LDT no modo 1, e isso vai trigar uma chamada para o write LDT passando esse meu ponteiro aqui, que vai pegar desse meu objeto, ele vai pegar o campo nrEntries e vai usar o nrEntries para alocação. Então, se eu passar, por exemplo, eu estou passando aqui embaixo, hex 8000, cada entrada tem 8 bytes, beleza? Então, se eu passar hex 8000 sobre 8, ou seja, hex 1000, eu vou estar alocando um objeto de hex 1000 bytes. Beleza. Então é assim que a gente controla a alocação de um LDT struct e ele vai ter uma referência associada à nossa task struct, ao processo atual, que a gente vai conseguir acessar posteriormente com o read LDT. Só que é importante, depois que você dá write LDT, você não consegue modificar a mesma LDT struct. Você teria que chamar o write LDT de novo para alocar uma nova. Então, isso pode dificultar algumas coisas que a gente possa querer fazer para atingir arbitrary write, mas isso a gente vai ver no final do slide. Então, se a gente descer aqui um pouquinho, aqui. Depois que você aloca na memória, a estrutura que você deveria esperar é algo mais ou menos assim. Depois que você chama o write LDT, o que você vai ter no seu kernel vai ser esse objeto aqui, entries, que é um objeto de 32 bytes, porque o ponteiro entries tem 8 bytes, na arquitetura x86 64 bits, o nrEntries é um int, o slot é outro int. A gente pode controlar isso aqui, trocar o valor disso aqui à vontade, e usar isso para ler o que a gente ler o que a gente quiser aqui. Por quê? A gente tem um bug de use after free, certo? E eu já expliquei um pouco mais cedo que o problema é que você consegue, em algumas vezes, quando você tem um use after free, ter um ponteiro que é usado para escrita, como nesse caso, e esse ponteiro agora aponta para um objeto que já foi cacheado. Então, quando esse objeto cacheado for realocado, por exemplo, para a nossa LDT struct, a gente vai ter dois ponteiros apontando para a mesma coisa. O ponteiro da nossa LDT struct, que vai ser usado pela nossa task struct para acessar o entries, e a gente vai ter o ponteiro do nosso objeto de escrita. Então, a gente vai ter um overlap. E a gente vai poder sobrescrever o que está aqui. Então, a gente consegue substituir esse ponteiro que é usado para leitura de dados por qualquer ponteiro. Efetivamente, a gente consegue ler a memória do kernel à vontade. Aqui está o código da read LDT no kernel Linux. O que ela vai fazer é pegar essa estrutura do teu current, o current aqui é o current task, é a task atual, ou seja, quando você chama uma syscall, por exemplo, isso vai trigar o que a gente chama de context trapping, que é você trocar de user mode para kernel mode e de kernel mode para user mode. Você vai trocar para kernel mode e executar o código da tua syscall. E esse ponteiro current é um símbolo global no Linux que sempre vai apontar para task atual, para task struct do processo atual. Então, se você quiser fazer qualquer manipulação no processo atual, enquanto você está em kernel mode, você pode usar o current. E ele vai realizar aqui um copy to user, ou seja, ele vai copiar esses dados para o nosso ponteiro na userland. Então, quando a gente chama read LDT, eu posso mostrar aqui como eu estou chamando ela. Eu chamo a syscall modify LDT no modo 0, ou seja, eu passo 0 no segundo argumento, e passo um ponteiro e o tamanho, que basicamente é para onde eu quero salvar os dados que eu vou estar copiando do kernel, e o tamanho dessa leitura. Isso normalmente não seria um problema se a gente não conseguisse alterar esse ponteiro. Mas como a gente tem uma vulnerabilidade que permite alterar esse ponteiro aqui por causa do nosso use after free, a gente é capaz de trocar esse ponteiro e ficar chamando o read LDT para ler a memória que a gente quiser do kernel.
Então a gente tem mais ou menos esse fluxo aqui. A gente tem o ponteiro para as entries, que foi alocado com o write_LDT, e a gente chama o read_LDT para trigar um copy to user, ou seja, uma cópia de dados para userland com o nosso ponteiro da userland que a gente passou. E o problema com isso é que o copy to user, ele, quando você passa um ponteiro inválido, ele não crasha. Ele retorna um erro, mas ele não crasha o kernel. E por que isso pode ser usado para brutar um endereço válido do kernel? Porque, como a gente pode ver aqui, o retval ele vai ser o byte count, aqui, bem aqui em cima. Ó, esse if aqui está verificando se o copy to user retornou qualquer coisa diferente de 0. Se o copy to user retornar qualquer coisa diferente de 0, o retval vai ser igual a um -efault, ou seja, igual a um erro. Então, a gente sabe que se a gente ficar chamando o read_LDT cada vez que retornar um erro, é porque a gente passou um ponteiro inválido. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, como a gente tem uma forma bem fácil, um oráculo, para determinar se o ponteiro que a gente está tentando ler é válido ou não, sem crashar o kernel, então a gente consegue de forma bem fácil brutar o KSLR. Tomando só cuidado para não tocar em memória protegida contra user copy. Porque o copy to user ele faz parte dessa interface, esse canal de fluxo de dados entre a userland e o kernel, chamada user copy. E no caso específico desse desafio, tem uma mitigação que foi adicionada, que é o harden user copy, que basicamente algumas partes da memória que o kernel sabe que você nunca vai intencionalmente, como um desenvolvedor, querer copiar esses dados para a userland, algumas dessas páginas ficam protegidas contra cópia. E se você tentar ler, aí sim vai crashar. Mas só o que eu estou fazendo para bypassar isso é, no meu brute force, eu estou colocando valores muito altos, porque dessa forma, com esses valores muito altos, eu tenho uma chance maior de eu acabar pulando essas páginas. E assim que isso aqui tocar um endereço válido, o retorno do read_LDT, ou seja, esse valor R aqui, o read_LDT vai trigar syscall modify LDT no modo read e vai enviar o meu ponteiro. E se o retorno for 0, isso quer dizer que o meu ponteiro é válido. Então deixa eu mostrar no meu código aqui como eu estou fazendo isso. Bem aqui, com comentários. Esse aqui é o endereço base do do kernel, se o SLR não tiver configurado. E aí só o que eu vou fazendo é que eu primeiro escrevo uma nova LDT struct fora do meu loop, e o que eu faço é o seguinte, esse edit que eu estou fazendo, ele vai abusar o meu useAfterFree. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu aloquei um novo objeto, selecionei esse objeto e deletei. Então agora, o meu módulo vulnerável, ele tem uma referência para um objeto que está em cache. E aí, quando eu trigar essa alocação aqui, como a freelist do kernel, ou seja, o cache do kernel, ele é LIFO, ou seja, last in, first out, o último objeto que eu deletei vai ser o primeiro a ser realocado. Então eu deletei o objeto aqui, realoquei ele aqui, porque isso vai trigar uma alocação no kernel. Então agora, essa minha referência selecionada, na verdade aponta para isso aqui. Ô, Jeremias, qual o espaço de busca desse brute? Quantos testes mais ou menos? Eu não sei quantos testes são porque eu deixo em while, mas não muitos, porque eu tô testando valores bem altos e eu não tô, tipo, se eu tivesse subindo 1 byte de cada vez, ia demorar pra caralho, porque eu ia tentar buscar o endereço válido do kernel mais baixo, a base. Mas nesse caso eu não estou me importando com isso, eu estou buscando qualquer endereço válido do kernel, então eu estou colocando valores muito altos para brutar e em poucos testes já funciona, mas eu não calculei quantos exatamente. Mas funciona toda vez, tá? Se esse que é o ponto. Então, se o valor retornado pelo meu read_LDT ele não for maior ou igual a 0,
quer dizer, se ele for maior ou igual a zero, ou seja, se ele não for um valor negativo, que no caso um valor negativo é um erro, é o menos default, eu quero dar break, porque isso quer dizer que o meu brute force funcionou. Se isso aqui for falso, então eu quero continuar testando. Então eu incremento o meu ponteiro, esse ponteiro aqui, armazeno esse novo ponteiro no entries, armazeno esse novo ponteiro aqui através do meu bug e continuo testando. Até que em algum momento o retorno disso aqui vai ser zero. E quando o retorno disso aqui for zero, isso quer dizer que eu consegui brutar um endereço válido do kernel. E o que eu faço depois disso? Pô, eu tenho um endereço válido do kernel, mas eu não faço ideia de para onde eu estou apontando. Eu também eu não faço ideia de para onde eu estou apontando e eu preciso saber o que é interessante eu ler ou escrever agora. O que seria interessante eu ler ou escrever agora? O que é interessante eu saber agora que eu consigo ler o que eu quiser na memória e, como a gente vai ver daqui a pouco, escrever também? Bom, eu escolhi como alvo uma estrutura do kernel Linux chamada cred, que basicamente é a estrutura que tem as credenciais do usuário. Ou seja, toda vez que você inicia um novo processo, isso vai trigar uma chamada para a API prepare creds, que vai trigar uma alocação de uma nova estrutura cred junto com uma nova task struct e associar essa task a essa cred. Daí, o que vai acontecer é que o nosso objeto, o nosso processo atual, ele vai ter uma task struct e essa task ela vai ter um ponteiro para as nossas credenciais. Só que como que a gente conseguiria encontrar essa task? Uma técnica comum para você encontrar uma task quando você tem leitura arbitrária na memória, quando você consegue escanear a memória infinitamente, é você usar o PRCTL com o PRSetName para alterar o nome do processo atual. Por quê? Se você escanear a memória infinitamente até você encontrar o valor que você salvou no PRCTL, é porque você provavelmente está lendo sua task struct. Só que tem mais um problema no caminho para você poder fazer isso, que é, como eu citei um pouco mais cedo, a proteção Harden User Copy ela está habilitada. Ou seja, algumas regiões da memória estão protegidas contra leitura para userland. E qual que é o problema disso? Porque uma dessas regiões são as slabs cred-jar, que são as slabs onde ficam as estruturas cred. Então, a gente precisa de alguma forma de bypassar o Harden User Copy. E a estrutura LDT Struct também pode ser abusada para isso, através da LDT Dup Context. A LDT Dup Context... Sim, Caio, isso pode achar uns duplicados, e assim que eu explicar como a gente vai ler a task struct, eu vou explicar exatamente como a gente valida. Mas basicamente, quando eu estou lendo a minha task struct, eu sei que em um offset X do nome do meu processo, eu preciso ter algumas coisas, por exemplo, o meu UID. Então, se nesse offset X tiver o meu UID e no offset Y tiver o meu PID, eu tenho praticamente certeza que eu estou apontando para minha task struct, entendeu? Mas eu já vou explicar isso com mais detalhe quando passar pelo LDT Dup Context. O LDT Dup Context, basicamente o que acontece é o seguinte: como eu falei mais cedo, cada task ela tem que ter uma LDT struct associada a ela, quando você cria a primeira estrutura LDT, chamando write LDT. E sempre que você forqueia o seu processo, sempre que você chamar syscall clone, o processo filho, o child process, ele tem que herdar o LDT do pai. Só que você não pode só herdar a referência, porque o pai pode morrer antes do child, por exemplo. Então você não pode herdar só a referência. O que você precisa fazer é criar um novo objeto entries com uma nova referência para o seu child e copiar os dados do entries original para o novo entries. E isso é feito usando o memcopy. Qual que é o interessante disso? Se a gente tivesse tentado tocar alguma memória protegida usando esse copy to user, isso ia causar um crash. Mas
o memcopy ele não vai crashar, porque ele vai copiar do kernel para o kernel, certo? Então ele vai alocar um novo objeto no heap, que vai ser o novo entries. Aqui, ele está alocando um novo objeto no heap, o novo entries, e copiando os dados do objeto original para o novo objeto. Então, digamos que isso aqui estivesse apontando para alguma memória sensível que a gente quer ler. A gente não conseguiria ler diretamente, porque isso ia causar um crash. Mas a gente poderia ler indiretamente usando o LDT dup context. Porque o LDT dup context ele vai alocar um novo LDT com LDT dup context e copiar os dados do entries do parent para o child process. Então, a gente consegue bypassar o hardened user copy se a gente tiver um fluxo parecido com esse aqui. Eu não sei se está muito claro, se está muito bom de ver, mas a gente tem aqui o entries do processo parent, a gente dá um fork para trigar o LDT dup context, e quando o LDT dup context for trigado, a gente vai criar um child process que vai receber os dados que estavam no entries do parent como em copy, e aí sim a gente consegue ler isso para userland de forma segura. Então a gente troca esse ponteiro, a gente altera esse ponteiro e chama o fork, porque na hora que a gente chamar o fork, o valor que tiver, os dados que tiverem nesse ponteiro arbitrário vão ser copiados para um objeto no heap com main copy. E depois, dentro do child process, a gente chama o readLDT para copiar esses dados de volta para userland. Dessa forma, a gente consegue ler toda a memória do kernel, inclusive a memória que estiver protegida contra o hardened user, com o hardened user copy, bypassando essa mitigação. Então, deixa eu mostrar basicamente a minha implementação disso. O que eu estou fazendo aqui é que o tamanho máximo do objeto entries é hex 8000. Então eu estou escaneando a memória do kernel hex 8000 bytes de cada vez. Então eu leio hex 8000 bytes, procuro minha task struct, se eu não achar, eu procuro no próximo segmento. E eu tenho esse loop aqui, que basicamente ele vai editar o meu ponteiro do use after free, esse ponteiro aqui, que a gente consegue controlar por meio da nossa vulnerabilidade, e vou atualizar o valor desse ponteiro com o valor que eu quero usar na minha busca. E aí eu chamo o fork. Dentro do meu fork, ou seja, dentro do meu child process, eu chamo o readLDT. E aí, isso aqui é um algoritmo simples para fazer uma busca pelo meu canário. O que eu chamei aqui de canário é o nome que eu estou usando para guiar a minha busca, é o nome que eu setei para o meu processo. Para quem não conhece essa função main da libc, o que ela faz é procurar dentro de um segmento de memória, um chunk de memória, eu posso procurar por um needle, por um valor específico que eu quero. Só que ele só vai procurar a primeira ocorrência. Eu quero procurar todas as ocorrências. Então eu procuro, e quando eu acho a primeira ocorrência, o que eu faço? Como eu posso ter duplicados, como o Caio tinha dito, para eu não ter problema com esses duplicados, eu acho o meu needle, e no offset onde eu espero que esteja o meu PID e o meu UID, quer dizer, o meu UID, isso, e o ponteiro da minha credencial, eu uso isso para verificar. Então, basicamente, eu leio a minha task struct, eu leio a memória em busca da minha task struct. Se nesse segmento de memória que eu acabei de ler, se nesse pedaço de memória de hex 8000 bytes que eu acabei de ler, tiver esse valor aqui, já é uma razão para eu buscar esses outros valores. Achei esse valor, tá, mas eu não tenho certeza, porque pode ser um duplicado. Então deixa eu verificar se no offset na struct, onde eu espero que esteja meu PID, como tá bem aqui, eu não botei nos slides, tudo bem. Se no offset onde eu espero que esteja o meu PID realmente tiver um valor igual ao PID da minha thread atual, ou seja, eu vejo o que está nesse offset, que eu calculei num debugger, eu comparo com o valor retornado pelo getPID, que eu chamei aqui em cima. Se o getPID for igual, é porque eu estou olhando para a minha task struct certa. Se for alguma coisa diferente, é porque eu provavelmente estou olhando para algum duplicado, alguma outra ocorrência desse valor da memória que não era necessariamente a minha task struct.
Então aqui eu verifico se eu realmente estou olhando para minha task struct. Se eu realmente tiver, isso aqui é só um output de debug para eu saber que meu exploit está funcionando direito. Tá. Então eu consigo ler a memória à vontade através desse fluxo que a gente criou aqui. A gente criou uma interface para escanear a memória. Só que o que a gente faz agora? Porque, porra, o WriteLDT, depois que ele é chamado uma vez, você não consegue usar ele para atualizar o mesmo objeto. Ele vai trigar a alocação de um novo objeto. Então, mesmo que você consiga trocar esse ponteiro arbitrariamente, como é que você vai usar ele para sobrescrita de algum valor? E o jeito é você criar uma race condition. Aqui eu tô só... tá. Isso aqui é um breakdown do que é a task struct. Eu tinha colocado sim. Nossa. Tá. Então aqui tá o meu ponteiro para cred. E aqui tá o que a gente chama de com ou common name, que é o nome do teu processo. Aqui é onde está o nosso canário. Então eu estou procurando por isso aqui. Se eu achar isso aqui, eu vou verificar se no offset onde eu espero que esteja o meu PID está o meu PID, e se tiver, eu pego o que tiver nesse offset aqui, que é o ponteiro da minha cred. Então eu já sei onde a minha cred fica, e eu já posso, por exemplo, sobrescrever ela, o que é interessante. Tá. Mas como que eu vou fazer pro meu objeto ele ficar, na hora de escrever, ele ficar por cima do que eu quero sobrescrever? Porque, pô, ele só é chamado uma vez, a escrita. O que eu posso fazer é que, na hora que eu chamo o LDT do context, como vocês podem ver aqui, eu trigo a alocação de um novo objeto. E aqui eu tenho uma janela de tempo. Nessa janela, eu posso trocar o valor desse ponteiro. Pô, não, você não pode, ele tá fechando isso com a mutex. Não, mas não importa, porque eu não estou usando um canal legit para sobrescrever esse ponteiro. Eu não estou usando o old MM context, que é basicamente o LDT do meu parent, para trocar esse ponteiro. O que eu estou fazendo aqui é que eu estou usando a minha vulnerabilidade de use after free para trocar esse ponteiro. Então, por exemplo, se eu trigar o use after free, ou seja, eu tiver um ponteiro de escrita apontando para um objeto no cache, e depois eu chamar um fork para causar o LDT do context, o que vai acontecer quando eu fizer isso? Quando eu fizer isso, essa chamada que aloca um objeto vai ser trigada. Esse novo objeto vai ser escrito por cima do meu ponteiro do módulo vulnerável. E com esse ponteiro de escrita, agora eu consigo trocar esse valor que foi alocado. Mas isso tem que acontecer nessa janela de tempo aqui. Então eu preciso ter duas threads. Eu preciso ter uma thread que vai chamar isso aqui, e outra thread que vai ficar tentando infinitamente sobrescrever, para que no momento que isso aqui seja alocado, imediatamente isso seja sobrescrito com o ponteiro da minha cred. Porque na hora que eu chamar esse memcopy aqui, na verdade esse memcopy vai sobrescrever um ponteiro que eu alterei nessa janela de tempo. Então, isso pode ser usado para arbitrary write. Se eu alterar, por exemplo, se eu escrever nas entries originais, de forma que as entries originais tenham só zero, que é a forma default de você chamar elas, se nas entries do parent tiver só zero e eu chamar o memcopy, eu vou sobrescrever, por exemplo, o começo da minha cred com zeros. E se eu sobrescrever o começo da minha cred com zeros, deixa eu ver se eu tenho algum slide a minha cred struct. Não coloquei. Tá, se eu sobrescrever o começo da minha cred struct com zeros, eu vou estar sobrescrevendo o meu UID com zero. E se eu sobrescrever o meu UID com zero, eu virei root. Então, se eu conseguir trocar esse ponteiro pro ponteiro da minha cred, e tiver certeza que isso aqui aponta para um buffer que só tem zero, e lembrando também que eu consigo controlar esse tamanho, porque esse tamanho é fornecido pela userland,
eu consigo sobrescrever meu UID com 0. Beleza. Agora a gente tem que ver como isso fica no código, porque é um pouco mais complicado. Esse aqui foi o meu código para implementar essa race condition. Basicamente, eu primeiro chamo um fork para separar a thread que vai ficar tentando sobrescrever da thread que vai alocar a nova task struct. A nova task struct não, a nova LDT struct. E o que eu tenho aqui é o seguinte. Essa thread aqui, isso aqui é o que eu falei do Linux Scheduler. Aqui. O que eu estou fazendo aqui é que quando eu começo a setar o meu fork, eu faço ele ser executado primeiro. Quando o código que estiver dentro do fork for executado, o que eu vou fazer é que eu vou colocar eles dois para rodar em CPUs separadas, em cores separados, e um deles vai ficar alocando objetos e selecionando um deles e removendo todos eles. Eu só posso selecionar um de cada vez, e como eu tenho várias alocações que acontecem, eu tive que olhar no debugger as alocações que estavam acontecendo para saber de todos esses objetos qual deles seria usado para minha nova LDT. E o que eu faço é que eu fico, depois de trigar o meu use after free, eu fico constantemente loopando em cima desse código que edita o ponteiro, esse ponteiro aqui. Não, tá lá embaixo. Que edita esse ponteiro aqui, usando nossa vulnerabilidade, para fazer ele apontar para nossa credencial. No caso, cred mais 4 é o offset onde fica o meu UID. Então eu quero subscrever meu UID com 0. Eu fico rodando isso aqui infinitamente em uma thread, enquanto em outra thread eu fico chamando o write_LDT, que basicamente ele também vai alocar o write_LDT, ele vai alocar um novo LDT, e entre o momento que o LDT ele é alocado aqui em cima, write_LDT, entre o momento que o LDT ele é alocado, eu vou ter que pegar no Bootling na real, aqui. Gente, vocês podem falar, viu? Porque eu não queria que isso fosse um monólogo, mas a gente vai chegar numa parte mais interativa agora, na segunda metade. Que burrice. Pushing LDT write LDT. Se alguma coisa não tiver clara até agora, vocês podem falar, tá? Se quiser que eu volte, porque a gente vai entrar numa parte mais interativa, então ia ser legal que o pessoal estivesse de fato acompanhando e entendendo. Não tem problema nenhum em não entender o que eu falei até agora, beleza? Aqui. Esse aqui é o código da write_LDT no kernel Linux. E bem aqui, qual que é o momento que ele aloca? Aqui. Aloca LDT struct. Aqui. Beleza. Isso aqui vai verificar se existe um old LDT. No caso, se eu tiver um parent process, o meu objeto vai ter um old LDT. Ou se eu já tiver chamado o LDT, ou se eu já tiver chamado o write LDT antes. Esses são os dois cenários em que o old LDT existe. E se esse for o caso, ele vai tentar copiar os dados do old para o novo. Beleza? Então eu aloco um novo objeto quando eu chamo o write LDT. E o que eu espero é que entre o momento em que eu aloco o novo objeto e o momento em que eu dou o memcopy, o que eu espero é que a outra thread já tenha sobrescrito esse ponteiro. Porque se nessa janela de tempo a outra thread já tiver sobrescrito esse ponteiro, o que vai acontecer é que o valor que vai ser escrito na minha... O valor para onde isso vai ser copiado vai ser, na verdade, o ponteiro da minha cred.
porque eu estou sobrescrevendo com uma das minhas threads, eu estou sobrescrevendo aquele ponteiro com o ponteiro da minha thread. Então, eu vou ter uma task que vai ficar editando e outra task que vai chamar o write. E na hora que esse write for chamado, o que eu espero é que nessa janela de tempo eu consiga trigar essa escrita aqui. Beleza, eu seto eu coloco eles em dois CPUs separados, rodando de forma paralela. E depois que eu faço isso, o que eu faço aqui no final é só uma coisa simples, porque no momento em que eu seto o meu UID para 0, eu não setei o meu UID real e o meu UID efetivos para 0. Porém, eu posso chamar o set REUID, set REGID para resolver isso. E por que eu tenho que fazer isso? Porque senão, no momento que eu chamar um system que vai trigar uma syscall execve por baixo dos panos, o que pode acontecer é que esse novo processo não vai ser inicializado como root. Vai ser inicializado como o que tiver no meu real UID, e isso não é bom. Então, antes de eu chamar o system, eu forço isso aqui para 0. E é claro que isso só vai funcionar se o meu UID tiver realmente sido sobrescrito. Então, isso aqui vai ser a race condition. Eu coloco duas threads. Uma thread vai ficar loopando para tentar sobrescrever o ponteiro. E a outra thread vai trigar o uso desse ponteiro para cópia de dados. E se esse ponteiro for usado para cópia de dados efetivamente, o que vai acontecer é que eu vou estar sobrescrevendo os dados da minha credencial. Ótimo. E aí, se isso tudo funcionar, eu tento setar o meu real UID e o meu effective UID para 0 e verifico se o meu UID é 0. Se for 0, é porque o exploit teve sucesso e eu chamo o binsh. E isso quer dizer que o meu exploit funcionou. Agora a gente vai debugar o exploit de fato, mas antes disso eu queria que vocês falassem alguma coisa para ver se o pessoal está acompanhando, se o pessoal está curtindo. Ô, Hexten, eu tenho uma pergunta, mas uma pergunta bem leiga. Relaxa, mano, pode falar. Aquela parada que você tinha falado sobre bypassar, não lembro quem em específico. Hardened User Copy? Isso, que você conseguia ler circunstâncias que em tese seriam do kernel. Isso teria alguma utilidade, por exemplo, num rootkit ou alguma coisa do gênero? Ou tá distante disso? Se você tem um rootkit, se você pode carregar um módulo, você não precisa se preocupar com nada disso. Se você pode carregar o módulo que você quiser, você não precisa se preocupar com o Hardened User Copy, porque o Hardened User Copy é uma proteção exclusivamente sobre a interface User Copy, que é usado para fluxo de dados entre a userland e o kernelland. Mas se você tem um rootkit, você já pode carregar o que você quiser para o kernel, você pode simplesmente escrever o que você quiser na memória que você quiser. Faz sentido? Entendi. Porque você nunca vai passar por essa interface que está protegida, então você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se preocupar com essa interface que está protegida se você estiver copiando dados da userland. Então, qual que são as formas de você passar dados da userland para o kernel e do kernel para a userland que podem trigar esse erro? Quando você usa o copy to user... Ah, tá cortando o áudio? Não, pra mim tá tranquilo. Ah, tudo bem, que bom. São o copy to user e o copy from user. Qualquer interface de escrita de dados do kernel pro kernel, meio que foda-se. Você não precisa se preocupar com isso. Faz sentido. E agora, ia ser legal se vocês quisessem acompanhar, quem for quiser testar o meu exploit, ter o QEMU e o GDB em mãos. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Aqui. Debug. Ó. O que a gente pode querer ver aqui? Tá. Eu vou fazer o seguinte, só para mostrar rapidamente para vocês a credencial sendo sobrescrita. Eu vou colocar um debug aqui em cima, que vai pausar a execução do meu exploit. E eu vou colocar um outro debug depois do got root. A gente já abriu o binsh.
Só pra mostrar que foi tudo sobrescrito. E aí, eu acho que eu já montei, né? Já. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar sudo. Porque às vezes ele demora pra salvar o que você modificou, a não ser que você faça isso aqui. Calma, isso aqui tá errado. Mas tudo bem. Tá, eu quero salvar meu exploit lá. Eu vou precisar disso. E eu quero depois dar sudo umount permanente 0. Porque quando eu der umount ele vai salvar as minhas alterações na imagem. Tá, eu salvei meu exploit na imagem. Deixa eu executar. Abrir o GTB. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. O QEMU, ele tem essa flag "-s", que eu não habilitei. Que é uma flag que ela abre um debugger na hora que você abre, ela abre um debug server, um GDB server, para você debugar o teu kernel, o que você está rodando dentro do QEMU, o que seja que for. Tá, agora vai rodar com o GDB server. E ele, por padrão, abre na porta 1, 2, 3, 4. Então, meu kernel bootou. Ó, vamos rodar o exploit. Tá, pausamos a execução aqui. A gente sabe que a nossa credencial está aqui nesse endereço aqui. Então vamos ver o que está nela. Ó, esse valor aqui, hex38, vamos ver o que isso aqui é. É 1000 decimal, que é o meu UID. Então esse aqui é o meu UID e mais aqui pra frente deve ter o meu GID, o meu Real UID, o meu Effective UID e todos os meus outros IDs que o Linux tem. Todos eles estão setados para 1000, que é um usuário comum. Se eu continuar a execução do meu exploit e passar pela minha race condition, eu tenho que dar continue. Tá. Daqui a pouco ele vai dar outro pause de execution. Deu merda. Eu caguei a minha race condition com o debug, eu acho. Será que eu não vou conseguir debugar isso pra mostrar pra vocês? Será que eu não vou? Deixa eu pensar. Porque eu acho que na hora que eu tô colocando o debug, eu não tô parando as duas threads. Eu acho que esse que é o problema. Eu não tô colocando debug nas duas threads. Nossa, isso vai ser meio merda de mostrar, na real. Porra, mas eu queria muito mostrar o valor lá virando 0, porque esse é muito Lithium 337. Mas eu não sei se vai dar pra mostrar no debug. Tá. Mas é um workshop, não uma palestra, pessoal. Ia ser legal se vocês quisessem testar também. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser compartilhar a tela e tentar junto, eu não sei. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Porque a gente ainda tem bastante tempo. Eu queria perguntar então como que você aplica o que você mostrou pra gente no dia a dia, por exemplo, pesquisando kernel. Suave. Então, o que eu mostrei aqui não é simplesmente uma vulnerabilidade. É uma técnica para você explorar vulnerabilidades de modo geral. Então, qual que é a importância de uma técnica? Quando você tem uma vulnerabilidade, você precisa avaliar a capacidade desse bug, certo? Para você saber o que você é capaz de fazer com ele. Então, eu tenho um useAfterFree, mas esse objeto aqui é um objeto de 32 bytes. Então, eu sei que ele vai ficar nesse cache X aqui. Ou seja, supostamente, ignorando ataques cross-cache por enquanto, eu estou sujeito a somente sobrescrever objetos que ficam nesse mesmo cache. Tá. Que tipo de acesso tem nesse objeto aqui que está vulnerável, que está causando esse useAfterFree? Eu tenho acesso de leitura? Eu tenho acesso de escrita? Eu consigo escrever os bytes que eu quiser? Ou os bytes que eu vou sobrescrever vão ser sempre 0? Ou sempre um valor arbitrário X?
Eu posso escrever valores arbitrários? Bom. Porra, eu não consigo ler. Tá, um pouco menos bom. Que estruturas que têm valores críticos, dados críticos que são usados pelo kernel Linux, são alocados nesse mesmo cache? Tá, o LDT struct é alocado nesse mesmo cache. Então deixa eu ler o LDT.c para ver como esse objeto é usado. E é daí que veio todos esses fragmentos de código que eu usei aqui em cima. Esses fragmentos de código aqui. Para entender como esses objetos são usados pelo kernel. Para entender o que pode acontecer de comportamento estranho depois que eu corrompo esses objetos. E é importante você ter um acervo de técnicas que você pode usar para cada vulnerabilidade, para quando você tiver uma vulnerabilidade de uma capacidade X, você ter uma seleção de técnicas para você escolher para explorar aquela capacidade específica. Pode falar, mano. Beleza. Por exemplo, um ponto importante dessa parada de técnicas é o que eu já expliquei aqui algumas vezes, eu acho, do meu projeto da Northwestern, que a gente está criando uma linguagem de alto nível para escrever a exploração de corrupção de memória em baixo nível. E a gente faz isso porque a gente conhece as técnicas que a gente pode usar para explorar cada tipo de corrupção com cada nível de capacidade. E o que a gente está fazendo é que a gente está criando templates, e esses templates, eles são basicamente exemplos dessas técnicas. E em cada template na nossa linguagem, a gente vai ter um seletor que vai fazer o que eu falei aqui, que a gente faz manualmente hoje em dia. É pensar, tá, a capacidade do meu bug é X. Que objetos eu posso corromper? E aí tem uma seleção. A gente está automatizando essa parte. A gente está pegando essas técnicas, inclusive essa técnica aqui vai terminar no nosso projeto. E quando o nosso projeto, o back-end da nossa linguagem estiver tentando escrever um exploit para uma vulnerabilidade que foi descrita como uma vulnerabilidade num objeto que você tem acesso de escrita, e esse objeto está confinado no Camalloc 32, o nosso algoritmo pode selecionar essa técnica e tentar usar ela e cuspir um exploit pronto, entendeu? Ninguém tem mais dúvida nenhuma, ninguém quer testar mais nada, ninguém quer, enfim, testar na tua máquina, rodar meu exploit. Roxane, você poderia explicar mais uma vez sobre esse exploit, como ele funciona? Rapidinho de cima a baixo? Dá, mano. Tranquilamente. Então, eu tenho um bug de use after free num módulo do kernel Linux. E esse bug de use after free, ele acontece bem aqui. Eu tenho um IOCTL que tem vários cases, ele dá um switch, e um desses cases me permite selecionar um objeto, e quando ele seleciona esse objeto, ele vai pegar o objeto desse array global objects e salvar ele nessa referência duplicada aqui, selected, e vai usar ele para, por exemplo, se eu quiser escrever nesse objeto. E essa escrita é usada usando a referência selected. Mas a deleção do objeto ela é feita usando a referência que está no array objects. Então, na hora que eu deleto o objeto, eu estou removendo uma referência. Eu estou dando o free no objeto e logo em seguida eu estou removendo a referência, o que é a forma segura de fazer isso. Mas eu ainda tenho um problema aqui, porque eu não removi a referência que estava no selected, e essa referência é a referência efetiva que vai ser usada para a escrita. Então, essa tentativa aqui de remover a vulnerabilidade de use after free não funcionou, porque ainda é possível você escrever no objeto depois que ele foi colocado em cache. E qual que é o problema disso? Depois que um objeto foi colocado em cache, aquela memória vai ser reutilizada para novos objetos. Então, em algum momento, esse ponteiro que não deveria existir mais, esse ponteiro que é usado para escrita,
que não deveria mais ser usado, que deveria ter sido descartado, essa referência deveria ter sido deletada, ele ainda existe. E se essa referência ainda existe, eu ainda consigo usá-la para escrita de dados, no momento que esse objeto que está cacheado for reutilizado para um novo objeto, eu vou conseguir escrever no novo objeto. E isso é problemático porque o meu novo objeto, levando em consideração que o kernel Linux é monolítico, pode ser qualquer objeto que tenha o mesmo tamanho. E eu posso até controlar isso num nível bem preciso, considerando que o kernel Linux ele usa freelist LIFO, ou seja, last in first out. Ou seja, eu consigo basicamente deletar o meu objeto mantendo uma referência para ele e imediatamente após realocar com um novo objeto que tenha alguma estrutura crítica. E nesse caso, esse objeto é a estrutura LDT, porque ela tem esse ponteiro entries, que é um ponteiro que é usado para várias operações na memória, é um ponteiro poderosíssimo por conta disso. E agora, o meu case que escreve, ele vai estar escrevendo num objeto que foi cacheado e realocado. Realocado com o quê? Com uma estrutura LDT. E essa estrutura LDT tem um ponteiro entries. Então agora eu consigo escrever por cima desse ponteiro, fazer ele apontar para onde eu quiser. Então se eu tiver qualquer vulnerabilidade de corrupção de memória que me permita sobrescrever esse ponteiro, eu tenho uma vulnerabilidade que me permite usar essa técnica. E aí vira meio que plug and play. A partir do momento que você tem a vulnerabilidade e você tem a técnica, é só você plugar um no outro. Porque essa técnica ela é bem padrão para qualquer vulnerabilidade que funcione assim, dessa forma. Que te permita sobrescrever alguns bytes de outro objeto no cache Camalog 32. Seja um out of bounds write, um use after free write, qualquer tipo de vulnerabilidade que me permita trocar esse ponteiro aqui, eu já consigo plugar toda a técnica que eu descrevi abaixo. Então, eu consigo plugar isso aqui tudo em qualquer corrupção de memória que aconteça no Camalog 32. Aí, essa técnica que eu expliquei abaixo, que você pode plugar para praticamente não, qualquer corrupção de memória no Camalog 32, ela funciona da seguinte maneira, dando um overview de novo. Ela se baseia no write-LDT, que vai criar o LDT struct e o objeto entries, e no read-LDT, e também no LDT dup context. O que cada um deles faz? O write-LDT, ele aloca o novo objeto e aloca o entries dele, e o read-LDT, ele lê o entries desse objeto. E existe também o LDT dup context, que basicamente o que o LDT dup context faz é duplicar o LDT do parent sempre que eu forcar o processo. Porque o child process ele tem que herdar o LDT do parent. Então, esse combo aqui pode ser usado, o read LDT com LDT dup context, pode ser usado para bypassar o harden user copy. Porque entre o momento em que você lê os dados para userland usando copy to user e o momento em que você alterou o ponteiro por um valor arbitrário e usou esse valor arbitrário para ler memória arbitrária, entre esse momento e esse momento aqui, você antes copiou para um buffer intermediário que está no heap usando o LDT dup context. E você usou esse buffer intermediário chamando o read LDT por dentro do child process, causando essa cópia desses dados para userland, que imagina, você já jogou basquete, que você tá saindo do garrafão para limpar, tá ligado? Eu limpei os dados e puxei para userland, e foi uma operação válida, porque eu passei por esse buffer intermediário aqui. Tá, e aí o que eu faço em seguida é opcional, porque depois que você tem uma interface de escrita e leitura arbitrária na memória, existem 1 milhão de formas de você transformar isso num controle de fluxo, numa escalação de privilégio, num escape de container, no que for. Isso aí depende do que você quer fazer. Eu, no caso, eu só queria escalar privilégio e eu não queria fazer uma hop. A forma mais fácil, eu poderia ter feito uma hop. Eu poderia ter salvado uma hop no heap
e ter feito, por exemplo, um stack pivoting. Mas isso seria esforço desnecessário, porque é muito mais fácil eu só trocar o meu UID para 0, agora que eu tenho acesso de escrita no kernel. Então foi justamente isso que eu fiz. Eu achei onde ficava a minha cred, troquei o meu UID para 0 e virei root. Existem, tipo, zilhares de técnicas e exploits e challenges de CTF que você vai olhar a resolução, o exploit, o que for, e o que a pessoa escolhe fazer no final das contas é isso aqui. Porque é uma forma muito fácil. Existe também uma coisa que chama modprobe path, que é uma string que fica no kernel Linux, que é o path do binário do modprobe. E esse binário ele é chamado toda vez que você tenta executar um formato de arquivo inválido. Então, se você conseguir e ele é executado como root, o modprobe path, o modprobe. Então, se você conseguir sobrescrever o modprobe path, você tem o mesmo resultado. Só que isso não dava para fazer no caso desse exploit aqui, porque se você olhar... deixa eu abrir aqui minha VM. Se você olhar as configs do kernel, ele está com o usermod helper estático aqui. Ele seta o usermod helper estático para y, ou seja, para true, e seta o path para uma string vazia. Então o modprobe não vai ser chamado quando você tentar executar um binário inválido, de formato inválido. Ou seja, você sobrescrever o modprobe path não é mais uma técnica válida. Por isso, um dos motivos de eu ter escolhido o UID. Jeremias. Cara, não necessariamente. Existem outras técnicas. Existe uma técnica, por exemplo, a técnica que a gente discutiu outro dia, a Dirty Cred, por exemplo, que a gente poderia ter usado, porque a Dirty Cred é ainda mais genérica. A gente poderia ter feito um ataque cross-cache e ter sobrescrito usando ela. Ou um use after free cross-cache direto em, sei lá, qualquer outra coisa. Um use after free cross-cache. Uma forma relativamente tranquila de exploitar esse challenge, talvez, que fosse talvez até mais fácil do que usar a estrutura LDT, talvez fosse você fazer um spray no Kamaluk 32 para você garantir que você vai ter um slab do Kamaluk 32 em que você controla todos os objetos, e aí depois você dealocar essa slab inteira e realocar com uma slab cred jar, porque aí essa nova slab vai ter credenciais. E aí você usa o seu use after free direto para escrita. Eu acho que seria uma forma ainda mais fácil de resolver esse challenge. Mas quando eu marquei essa talk, eu queria falar dessa técnica específica aqui. Então eu fiz com essa técnica. Usar Sec Operations? Dá pra fazer também. Só que com Sec Operations eu não sei se você conseguiria linkar a base do kernel, porque você não tem arbitrary read, né? Você não tem use after free read, você só tem use after free write. Então você precisaria... não, mas calma, com Sec Operations você também consegue brutar, né? É verdade. Você só com Sec Operations também funcionaria, do mesmo jeito. É outra técnica. Eu não sei se foi pensado para essa estrutura específica, porque existem várias formas diferentes. Eu acho que o autor também usou LDT. Mas você poderia ter usado Sec Operations, você poderia ter usado as técnicas novas, tipo Dirty Cred, você poderia ter feito um cross-cache direto no cred jar e ter sobrescrito a tua credencial diretamente. Você poderia ter feito de várias formas. É isso. Quem quiser abrir o mic, falar alguma coisa, a gente tem aí mais quase meia hora, mais de meia hora na real. Não precisa ser sobre isso, tá? Quem quiser só falar, bater papo, a gente tem tempo. Eu ia perguntar das suas sugestões de livros, mano. Voltadas pra exploração de kernel, ou mais Cara, sobre o kernel Linux em si. Exatamente. Então, livro de exploitation eu não acho uma boa. Mas eu acho livro de kernel uma boa. Tipo, acho que chama LDD3. Eu acho que eu coloquei esse livro em algum lugar aqui. Deixa eu ver aqui no Discord.
No estudos. Cara, vai no estudos de exploitation e olha. Acho que o link do meu GitHub que eu coloquei de algumas coisas que eu quero estudar. Tem um livro que eu tô querendo terminar que é o LDD3. E ele fala um monte de coisa de kernel, de desenvolvimento de driver, tá ligado? E são essas APIs que você tem que conhecer. Porque você conhecer essas APIs do kernel é mais importante do que você conhecer as técnicas, porque as técnicas mudam, tá ligado? Faz sentido. Eu quase troquei de última hora essa palestra por uma palestra do Dirty Cred, mas já tava com todos os slides prontos. O que seria Dirty Cred? É uma técnica nova que o meu colega do laboratório desenvolveu e palestrou na Black Hat a respeito dela. Caralho. E essa técnica nova, inclusive tem muita gente confundindo essa técnica com vulnerabilidade, o que tá sendo bem irritante. Mas essa técnica nova, ela permite você converter qualquer vulnerabilidade de corrupção de memória em qualquer cache do Linux num ataque data only, que foi o que a gente fez aqui, a gente sobrescreveu a credencial ao invés de controlar o fluxo, por isso que é um ataque data only. Num ataque data only que você pode usar tanto para sobrescrever a sua credencial, quanto para sobrescrever credencial de arquivo. Só que é ainda mais interessante porque ele não escreve ele não escreve na credencial diretamente. O que ele faz é swapar a credencial com uma credencial não privilegiada, com uma credencial privilegiada. Então ele pega o bug original e usa um ataque cross-cache para converter esse bug original em um bug com capacidade de free inválido e usa esse invalid free para cachear uma credencial que ainda esteja viva, ou seja, uma credencial que pertence a uma task que ele controle. E aí depois ele ele executa um binário que tenha set to ID, por exemplo, chamar um sudo da vida, porque quando ele fizer isso, ele vai trigar a alocação de uma credencial privilegiada. E aí quando isso acontece, o objeto cacheado vai ser usado. Então, a task que ele controla vai receber uma credencial, vai ser sobrescrita com uma credencial privilegiada, o que é muito forte. O Dirty Cred é uma vulnerabilidade uma técnica bem forte. E ele cadastrou a CVE dele já? Não, é isso que eu tô falando, não é uma vulnerabilidade, não. cara, é uma Meu Deus, técnica. É uma técnica. Você pode pegar qualquer bug de corrupção e converter num ataque data only usando essa técnica. Então isso é meio que. Não tem patch pra isso, não tem o que fazer. Você pode colocar algumas mitigações pra tornar mais difícil, mas isso, cara, eu acho mitigação pra mitigar técnica é algo meio estúpido, porque sempre vão surgir novas. O que você tem que criar são mitigações que mitigam o que a gente chama de primitivas de primeira classe. Que são coisas, por exemplo, o canário da stack, que faz com que se você tiver um overflow que vá sobrescrever o que está abaixo do canário, você trigue um erro. Você tá mitigando uma primitiva de primeira classe, que seria o que você precisaria começar o exploit para começo de conversa. Você tentar mitigar essas técnicas específicas é muito complicado, porque a partir do momento que você consegue sobrescrever esses valores da memória, sempre vai ter uma nova forma uma nova técnica que você possa criar para controlar o fluxo, para controlar a sua credencial, para controlar o que for. Então, se você tentar mitigar essas técnicas, eu acho que é um approach meio ruim, entendeu? Para segurança. Entendi. Com essa técnica aqui do LDT Struct é a mesma coisa. O que você precisa para routar a parada é você ter uma vulnerabilidade, plugar essa vulnerabilidade numa técnica existente, ou se não tiver nenhuma que exista porque você quer, tentar criar uma técnica sua do zero e cuspir o exploit. E você sabe explicar o processo de desenvolvimento de novas técnicas, por exemplo? Cara, é você pegar.
Até existe forma de você scriptar isso um pouco, mas você tem que pegar os objetos que tem data pointers, ponteiros que são usados para, sei lá, para escrita de dados, ou ponteiros que são function pointers, que são usados para execução, ponteiros são usados para leitura de dados, execução, leitura e escrita, basicamente. Ver como que eles são usados, ler o código do sistema que usa esse objeto e determinar se isso é útil para você ou não. Surgiram bastante técnicas de 2021 para cá, usando a estrutura MSG ou algumas data only que atacam a CRED diretamente. Bem interessantes, mano. E com que frequência isso acontece? Ah, cara, Intervalo de dir- meses? mais ou menos. Eu acho que de acordo com a necessidade das pessoas, sendo bem sincero. As técnicas que têm surgido em contextos do tipo, o cara precisou explorar esse bug que ele achou na plataforma do KCTF, que é aquela plataforma do Google que awarda bounty, e as técnicas que ele conseguia, que ele conhecia, não serviam. Então ele tentou desenvolver uma nova. Esses foram os contextos das últimas técnicas. Pode crer. Eu acho que é isso. Se o pessoal quiser ficar aqui no chat mais um tempo, tirar mais dúvida, conversar, pedir dica de qualquer coisa, comentar qualquer coisa, criticar o que for, tamo aí. E você se importaria em dizer pra gente como você começou a estudar kernel e por quê? Ah, eu comecei faz mais de um ano, eu acho. E cara, eu já tinha me apaixonado por exploitation através de Heap Exploitation. Eu tinha achado muito foda isso de você, porra, você ir além daquele processo chato que são os buffer overflows básicos com retlibc e tal, de sempre fazer a mesma coisa. E você começar a pensar em como isso aqui, esse dado aqui que eu estou corrompendo, é usado especificamente no programa que eu estou explorando. E você estudar isso de forma específica para aquele target, e você ter que surgir com esses métodos de exploração, isso eu achei muito foda. E eu tive que aprender isso quando eu estava estudando Heap Exploitation, e foi nessa época que eu fiquei doido com isso. E quando eu fiquei doido com isso, eu comecei a ver quais são os próximos passos depois que você aprende Heap. O que você pode fazer com isso no mundo real? E eu encontrei os alvos mais populares, que são browser e kernel, que são os que mais me interessam. Não, quer dizer, também pelo impacto, porque esses são os dois alvos que são usados para produzir exploits full chain, que são os exploits que são vendidos por milhões de dólares, que são usados para onar o celular do povo. E também porque esses alvos são muito complexos, então eles me alimentam muito nesse sentido de eu ter que raciocinar, sabe? Pensar o que eu posso fazer com esse bug que tem essa capacidade X para escrever um exploit que vai me dar uma shell, que vai me dar acesso de leitura escrita na memória, saca? Pode crer. E como eu comecei a estudar, você também perguntou, né? Sim, foi isso também, mano. Eu encontrei um blog post de um cara que, inclusive, hoje em dia também é meu colega de laboratório. Ele entrou recentemente pro nosso laboratório, que é o L. Camidas. Caralho, que puta coincidência, hein, cara. Pois é, o artigo dele foi o meu primeiro artigo de kernel. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Ele tá em vários lugares que eu linkei pro pessoal que quer estudar, mas eu vou linkar ele de novo aqui no Estudos. Onde é que tá? Aqui. No Estudos de Exploitation, eu vou linkar de novo. Foi o primeiro artigo que eu vi. Que basicamente, eu acho que o bom desse artigo é que a forma que ele explica com detalhe, a forma
que você interage com o código do kernel, ele permite que você que já tem conhecimento de exploitation e userland, você consiga começar a migrar esse conhecimento para o kernel, entendeu? Eu achei isso muito interessante, a forma que ele escreveu o artigo dele. Esse artigo aqui. Muito detalhado. É um exemplo simples que ele detalhou assim, muito minuciosamente. Se você pegar isso aqui e estudar com calma, e você já tiver conhecimento de exploitation a nível de userland, você consegue começar a migrar esse conhecimento pro kernel e você vai achar muito mais foda, mano. Mais alguma coisa? No momento não, mano. Tô pensando Pode crer. aqui. Pode crer. Só o Pedraus tem dúvida? E como começar com o Pawning? Cara, essa pergunta é boa, mano. E há um tempo atrás eu teria muita dificuldade pra responder ela, mas agora eu tenho um copia e cola. Porra. Eu vou marcar aqui com um ponto uma listinha de estudos que eu fiz pro pessoal há um tempo atrás, que pega desde tipo, você não sabe escrever assembly e C até algumas paradas avançadas, saca? Cara, esse que o Carlos mandou, o Palm.college, é muito bom também, cara. Esse cara aí, o Zardos, ele é fortíssimo. E o caminho pra você chegar em Kernel Exploitation é você pegar o Palm.college é um dos links que tá na minha listinha lá. Se você pegar esses links aí, o Palm.college, os vídeos do Live Overflow que estão na lista também, todo aquele conteúdo e você estudar com calma, com paciência, pegando várias horas todo dia pra isso, você consegue ficar bom, mano. Bem bom. Eu tô tentando ainda. Um dia eu vou estar no nível do povo do meu laboratório aqui, que ganha ponte on e os caralhos. Mas eu não cheguei ainda. Sim, é verdade isso que o Jeremias mandou, mano. Eles começaram a postar uns negócios novos. Aí, Rex, tem sobre a Black Hat e Binary Exploitation e Pawning, tem alguma coisa que foi apresentada no evento que te chamou a Nossa, atenção? muito. Cara, eu vou te falar, mano. Nesse sentido, eu acho que esse foi o sentido em que eu gostei mais da Black Hat do que da Defcon, mano. Quando eu vi as duas. Porque as palestras na Black Hat, os briefings pelo menos, eles eram absurdamente técnicos. E em todo horário, todos os horários, tinha pelo menos uma palestra do que eu queria assistir, normalmente mais de uma. Então eu ficava entre assistir a palestra do meu colega sobre a técnica nova dele, o Dirty Cred, ou assistir a palestra do Ned Williamson do Google Project Zero sobre encontrando race condition de forma determinística no kernel iOS através de fuzzing, tá ligado? Caralho, velho. Então assim, nesse sentido de palestra foi apresentado muita coisa forte, e todo ano tem coisa forte pra quem curte exploitation, kernel, browser, a porra toda. A Black Hat tem palestras muito fortes. Só que tem menos gente, é mais sério. Se você for pra Black Hat e ficar nos lugares errados, você vai perder muita coisa, muito tempo em evento de vendor, que não é tão interessante, e você vai acabar não consumindo muita coisa técnica. Mas se você for pra Black Hat e ficar pulando de palestra em palestra, você vai aproveitar muito, mano. Enquanto isso, a Defcon tem muitas palestras boas, mas tem muita coisa pra fazer na Defcon que eu acho que é ainda mais interessante do que as palestras, saca? Em questão de conhecer gente, em questão de hackear, de se divertir, eu acho que a Defcon ganha, tá ligado? Teve alguma palestra específica que te chamou a atenção? Da Black Hat? De todas que você assistiu, pelo Cara, a palestra que eu mais curti, mano, quando sai no YouTube você assiste.
é o Android Universal Root, que o cara é o Icebear do Project Zero. Ele pegou uns drivers de GPU que a maioria dos dispositivos Android usa, e pegou esses drivers de GPU, achou uns bugs nele e mostrou o write-up dos bugs, mano, e explicou tecnicamente como funcionava cada bug. Muito foda essa palestra. De verdade. Foram quantas horas de duração? A palestra dele? As Em palestras. média, eu acho que As variava, palestras. né? Então, as palestras da Black Hat, na real, todas elas têm uns 45 minutos, mano. Ô, Retro, as palestras geralmente demoram vários meses pra sair no YouTube, mano. Oh, mas elas saem, hein? Tem as do É. James Carroll. Putz. Você encontrou ele lá, mano? Inclusive, ele brotou lá? Deu alguma Cara, palestra? não, mano, mas eu consegui encontrar com o Silo, eu tirei foto com o Silo, isso foi foda. Caralho, mano. Eu conversei com o Silo, mano. Pô, o Silo é muito gente boa. E ele ficou feliz pra caralho que teve gente indo tirar foto com ele. Eu falei dos artigos dele, ele perguntou se eu ia jogar o CTF. O cara é muito gente boa, mano. Pô, mano. Caralho, mano. Não imaginava dessa forma. Ô, louco. Cara, De boa mesmo. os caras são muito de boa, mano. Os caras são muito de boa. Ah, Retro, tipo, os PDF das palestras realmente dão uma sede, mano, porque tá muito foda. Mas vai ser no YouTube e você assiste. Às vezes leva, tipo, cerca de um ano. Mas raramente, tá ligado? Leva isso tudo. Geralmente um pouco menos de um ano. Vai. Um tempinho. Mas é porque senão isso tiraria o propósito deles venderem Blu-ray lá. Quer dizer, eu tenho acesso através do portal deles. Eu consigo assistir pela internet. Mas eles vendem Blu-ray das palestras e é muito caro, tá ligado? Ô, louco, mano. Ainda existe isso, os caras vendendo Blu-ray, cara. Cara, a Black Hat ela é bem convencional e chata em vários sentidos. Que é o problema dela. Mas a Black Hat também é chata em outros sentidos. A Black Hat não, a Defcon também é chata em outros sentidos, então assim. É. Ô, Preymac, acho que já pode fechar, mano. De boa.